Olá pessoal, Luiz Siqueira, juntamente com o professor Alexandre Espírito Santo, para a gente poder fazer o nosso resumo semanal e os impactos que tem na nossa vida e nos nossos investimentos. A gente está tendo uma pressão mundial para que o Trump e os Estados Unidos de alguma forma resolvam essa guerra contra o Irã, devido às circunstâncias que está tendo na cadeia de abastecimento global. A gente também teve, essa semana, uma recuperação judicial da Lycra, nos Estados Unidos, com dívidas de 1,2 bilhões, o que mostra que não só no Brasil, mas também no mundo, a gente está num momento bem delicado. Essa semana também, a gente quase teve uma greve dos caminhoneiros, por conta do desabastecimento e do preço do combustível que subiu, mas acho que o grande ponto importante foi a reunião na quarta-feira e que foi decidida a taxa de juros tanto pelo Fed nos Estados Unidos quanto pelo nosso Banco Central aqui no Brasil. E aí eu queria que, professor, o senhor desse um panorama para nós, quais os impactos dessa mudança de taxa de juros do país, e o que isso pode afetar nossos investimentos. Claro, Siqueira, o que acho que é importante é que a gente começou a semana, na verdade encerrou a semana passada, uma curva de juros estressando. O que é a curva de juros? A gente negocia no mercado diversos vértices para o futuro, que na verdade é o que mais importa na hora do empresário decidir. Ele não olha a Selic de agora, ele olha o que o mercado está vendo lá para o futuro em relação à taxa de juros. E o que a gente estava vendo é que a curva, ela estava, como a gente chama, ela estava empinando, ou seja, o vértice curto está aqui, mas os vértices longos estavam subindo. Em outras palavras, a gente estava demonstrando uma falta de confiança na nossa economia. Então o mercado estava botando juro mais alto na expectativa que lá na frente o Banco Central ia precisar subir o juro. E aí, Siqueira, aconteceu algo que a gente não via há muito tempo. A última vez foi lá em 2024, que foi a intervenção do Tesouro Nacional no mercado, comprando os seus próprios títulos. Porque, veja, o Tesouro, ele normalmente vende o título, porque é o financiamento da dívida. Quando ele olha e vê que tem um estresse na curva, ele vai e recompra esses títulos. E foram quase 50 bilhões de reais de recompra. E repito, isso não é comum, é muito incomum. Aconteceu na história recente poucas vezes, inclusive quando teve lá a greve dos caminhoneiros em 2018. Por isso, o mercado começou a ficar realmente ressabiado em relação à postura do Banco Central. E aí a decisão, como você mencionou na quarta-feira do Copom, foi de uma pequena redução, a menor redução possível, que é 0,25 ponto percentual, tirando de 15 para 14,75. A leitura do comunicado é importante também, Siqueira, porque o que o Banco Central escreveu ali? Olha, a guerra está fazendo o preço dos combustíveis subirem por conta da alta do preço do petróleo, e isso evidentemente tem reflexo sobre a inflação. Não é só sobre a gasolina, mas também sobre o óleo diesel, que vai encarecer o frete. Aí tem o problema da greve do caminhoneiro, isso vai fazer com que o preço da banana na feira suba. Tudo isso o Banco Central precisa dar relevância. E tem um outro aspecto também, Siqueira, que é muito importante, que você falou da guerra, por conta lá do Estreito de Hormuz, que é onde passam produtos importantes, como o petróleo. Mas não é só isso, tem também aquilo que é componente químico que vai ajudar na cadeia produtiva, como por exemplo a ureia, que serve lá para os produtores do setor de água. A gente depende de ureia do mundo, a gente não produz ureia, e ela passa também lá pelo Estreito de Hormuz. Vai encarecer o preço da ureia, vai bater no preço do alimento aqui, isso aumenta a inflação. Então, são correias de transmissão e o Banco Central precisa ficar atento. Por isso, eu acho que a gente deve aplaudir o que o Banco Central fez. Ele cumpriu o que ele tinha prometido, ia começar o relaxamento, mas ele também não podia jogar por terra tudo que ele já tinha feito. Então, vamos de forma comedida, e foi aí no conta-gota. Nossa expectativa aqui, Siqueira, é que se o preço do petróleo não explodir, tomara que essa guerra acabe logo, esse é
é tudo que a gente deseja, é que a Selic encerre o ano em 12,5%. Nós tínhamos há 2 semanas atrás expectativa de corte de 0,5%. Isso. E aí, com essa nova guerra, o Banco Central foi prudente, então, em garantir esse 0,25%, mas ele não deu um guidance ainda para a próxima reunião, certo? Exatamente. Vai depender dessa extensão da guerra para que ele comece a ser um pouco mais agressivo, chegando nesses 12%, que é o que a gente imagina que vai chegar a taxa de juros, né? Exatamente isso. Se a gente conseguir, né, e tomara que isso aconteça de novo, né, que a guerra seja interrompida o mais rapidamente possível, e o preço do petróleo recue, acredito que o Banco Central, talvez não na próxima, mas na outra, ele já suba lá a queda para 0,5%. O problema é que se eventualmente o preço do barril do petróleo subir muito além do que está aí, nessa faixa de 110, aí a gente vai ter que repensar a política monetária. E aí, pessoal, não é só aqui, porque você também mencionou ali no início da conversa que o Fed, ele manteve o juro na quarta-feira. E tem muita gente preocupada com a postura do Fed, porque daqui a pouco entra o Walsh lá, que é o novo presidente do Banco Central, que o Trump indicou, e ele, independente de qualquer coisa da pressão política, a tradição dele, porque ele já esteve no Banco Central, ele é um cara muito conservador. E já tem uma parte dos economistas, poucos, mas já tem economista falando que os bancos centrais talvez precisem subir o juro lá fora por conta desta guerra. Então, tudo que a gente tem que torcer é para essa guerra acabar logo, para o preço do barril do petróleo cair, evidentemente, né? A gente está tendo desperdícios de vida, isso é uma coisa, né, muito ruim, muito triste, mas para a economia, o que a gente tem é que olhar para o encerramento da guerra o mais rápido possível, para o preço dos combustíveis, né, cair por conta do preço do petróleo que está, né, nas alturas. A gente está passando um momento muito volátil e que acho que não é hora de ser herói agora, né? Ser pé no chão, aguardar esses próximos passos para que a gente possa ser mais assertivo com nossas decisões de investimento, né? Exatamente. A gente aqui na Way, você sabe disso, a gente tem passado isso sempre para os nossos clientes. A gente tem uma postura muito conservadora nesse momento, né? A gente mesmo tinha, há um tempo atrás, sugerido o Ibovespa a 172 mil, a gente recentemente mudou a projeção do Ibovespa para 177, que aliás é onde está hoje, nessa sexta-feira, 177. Então o mercado saiu de 192 para 177, que é ali onde a gente estava imaginando. Então na hora em que coisas reverses ocorreram, o mercado rapidamente realizou. Sim. Porque pode ser, essa é a minha leitura, que aquela alta para 192 estivesse exagerada para o momento que estava. E por que ela estava acontecendo, Siqueira? Porque estava entrando dinheiro estrangeiro. Na hora que você começa a botar um monte de interrogação na cabeça, inclusive do investidor estrangeiro, ele tira o pé, o mercado começa a realizar e potencialmente vai para o valuation que ele deve dar. Professor, e para encerrar, a gente tem visto que essa alta que sustentou o Bovespa no começo do ano com esse fluxo estrangeiro fez o nosso dólar cair ali para 5,10. Com a guerra ele foi para 5,30 ainda, mas me parece ainda comportado. Caso tenha um estresse maior, que a guerra dure mais tempo e tenha realmente esse aumento de juros, se ocorrer em outros países, isso pode também ser ruim para a nossa moeda? O dólar pode subir mais do que esse patamar que está hoje de 5,30? Eu penso que sim, é uma boa pergunta, Siqueira, porque, como você mencionou, grande parte da valorização da nossa moeda, da desvalorização do dólar, da queda da taxa de câmbio, não foi motivada por coisas positivas que a gente tenha feito aqui dentro, né? Porque a gente tem sempre que olhar que a moeda de um país ela está atrelada à política econômica do país quando ela é bem sucedida. Se ela não é bem sucedida, pelo contrário, a moeda vai sofrer. A gente não fez, a minha leitura, nada para ter essa queda que a gente estava trabalhando com o dólar lá, não muito tempo atrás, a 6, para esse 5,10 que você mencionou. Agora, por que a gente viu essa queda importante? Porque o investidor estrangeiro ele veio para o país e mais do que isso, o dólar caiu no mundo inteiro.
e não ia ser diferente aqui. Mas agora, mais recentemente, a moeda, o dólar lá fora deu uma melhorada. E isso deveria também acontecer aqui, que foi a saída de 5,10 para 5,30. Só que tem um aspecto. De novo, não fizemos nada não tivemos mérito para essa melhora da nossa moeda. E está começando a ficar mais próximo a eleição, a nossa eleição. E isso sim tem potencial para fazer preço na nossa moeda. Por isso, acho também, aqui por enquanto é achismo, né? A gente não sabe ainda quem serão os candidatos, mas eu tenho a minha impressão é que o mercado vai começar na dúvida, a comprar dólar para se proteger. Então, eu acho muito difícil, diante desse cenário, né, nublado que está em relação à guerra e a eleição se aproximando, da gente ver o dólar indo lá para 4,80, como alguns analistas falaram há muito pouco tempo atrás. Tinha gente falando de 4,50. Eu acho muito difícil, né? Minha visão é que o dólar vai caminhar ali para perto de 5,50, talvez 5,70, num horizonte não muito distante. Perfeito, professor. Obrigado. Sempre um prazer. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Bom final de semana.